Vamos agora falar sobre alguns comandos interessantes que envolvem processos, tá? Então, cara, o mais bacana de todos, que é muito utilizado, é o top, tá? Eu gosto muito do top pela qualidade da informação que ele me traz. Lembrando que tudo isso é estatístico. Como assim tudo isso aqui é estatístico? Não dá para fazer essa medição naquele momento exato. Até o momento em que você vê a tela, já passou para a máquina uma era, vamos colocar assim, tá? O que para o ser humano é uma era, para a máquina é segundo. Essa é a verdade. Então, o próprio fato de exibir na tela, você olhar, já foi. Então, é uma estatística, tá? Mas é uma estatística interessante. Eu gosto muito disso aqui, principalmente esses dois caras aqui, ó. Running e sleep. Geralmente, um processo está dormindo porque ele precisa de um recurso, tá? Então, ele vai para bloqueado, conforme nós vimos no Tunnable. Legal? Ah, e aqui eu tenho quantos estão realmente rodando naquele exato momento, supondo que eu estou olhando exatamente no momento certo, tá? Peraí. Ah, peraí. Peraí. Eu recebi uma mensagem aqui. Ah, peraí. Então vamos lá. Então, vamos voltar aqui ao vídeo. Caramba, mano. Puta que pariu. Peraí. Tá bom. Escolhi essa opção aqui. Vamos lá. O que acontece? Vou voltar aqui pro vídeo aqui. Corta. Corta. Então, aqui nós temos esse banner que traz muitas informações, principalmente também a questão de memórias, né? Memórias livres. Aqui você tem os processos aqui. Isso aqui é tão rápido que nem eu consigo acompanhar. Essa é a verdade, tá? Lembrando que então nós temos aqui as saídas, né? Número de usuários, né? Logados em sessão, número de processos que estão em execução, número de tarefas, quantos estão realmente rodando, quantos aguardam I/O, quantos estão parados, número de zumbis, porcentagem de CPU, mas é tão rápido que a gente não consegue ver, quantos processos aguardam I/O realmente, quantos estão com interrupção. Aqui nós conseguimos ver todas aquelas informações que você vê lá no livro do Tunnable. Estão aqui, aqui. Isso aqui tudo está no livro do Tunnable, beleza? Só que o Tunnable, ele é um livro muito teórico, né? Então vamos abrir aqui o top. Acho que eu estou com o terminal aberto aqui, tô. Legal, clear. Vou abrir um pouco mais aqui e mostrar para vocês o top. Então, top. Cara, todo Linux tem isso aí. Todo Linux tem esse cara aqui, beleza? Então, estamos vendo aqui, né? Por exemplo, CPU, teoricamente, o sistema para o usuário. O mais bacana é isso aqui. Cara, deixa eu ver se eu estou em swap. Não, essa máquina tem algo em torno de 3 GB de memória. Estou usando 2.4. E, cara, o que está usando tanta memória? Shift M. Shift M, então nós vamos aqui ver aqui o consumo de memória. Olha só. Atrio. Atrio. Com certeza eu desconheço esse processo. Atrio. Desconheço esse processo. Com certeza eu vou olhar o que está acontecendo nessa máquina. Está muito estranha. Por uma máquina que não tem muito recurso aqui em processamento sendo usado, não deveria ter isso aqui. Beleza? Shift P. Você está ordenando por consumo de processamento. Shift M memória. Beleza? Tab você atualiza. Tab você atualiza. Cara, tô vendo consumo excessivo de memória. Então, nesse caso, quando eu tenho um consumo excessivo de memória, eu pego aqui o processo, tá? Aqui o 1390. Então, você tem que ir lá no... Peraí, Ctrl C para parar. Clear. Você tem que ir lá no /proc. Opa, cd /proc. LS.
Tá? Ó, cara, tem alguma coisa estranha nessa máquina aqui. Procurar o processo 1390. CD 1390. LS. E você tem que passar. Você pode passar um clã scan aqui. Ou você pode fazer uma extração dessa memória. Tá? Isso aqui você consegue obter utilizando um comando do volatility para poder você extrair da memória esses dados em um arquivo tipo dump, tá? DMP. Então você consegue executar o strings e verificar, por exemplo, com quem esse processo está se comunicando agora. Né? Qual área da memória está em uso? Você consegue fazer uma análise completa disso. É lógico que eu vou colocar um curso disso para vocês lá em Forense. Então vamos ter o curso de Forense, beleza? Então nós vamos fazer uma análise. Eu vou até depois fazer uma extração dessa máquina. Eu consigo, por ser uma máquina virtual, fazer uma extração dela, tá? Compactada, para que no futuro eu faça uma extração da memória em tempo de execução. Cara, tudo isso aqui você consegue naturalmente fazer uma extração em tempo de execução, tá, gente? Tempo de execução, eu consigo vir aqui, salvar isso aqui e depois eu extrair isso e fazer uma forense. Então é assim, cara, top é muito utilizado na forense, por exemplo. Primeira coisa que você vai fazer é top, tá? Netstat, para pegar dados de como que tá as comunicações e entender o que mexe em o quê. Beleza? Vamos lá. No meu dia a dia também, eu uso muito HTOP. HTOP, ó, consumo excessivo de memória ali, ó. M. Consumo excessivo de memória. É alguma coisa do meu Cubes, cara. É alguma coisa do meu Cubes. Cubes é esse gerenciador aqui de máquinas virtuais. Aqui, o bom dessa visualização é que eu consigo ver se os programas que eu estou rodando, eles são bons programas. Deixa eu abrir aqui uma outra máquina, tá? Uma máquina que está rodando... Peraí, uma máquina que está rodando... Tá? Uma máquina que está rodando um processo mal feito. Sudo apt install htop. Vocês sabem que eu... toda vez eu ligo minha máquina como se ela estivesse acordando e para a vida. Tem que instalar tudo de novo. Então vamos dar uma olhada nessa máquina. Essa outra máquina está rodando um programa chamado OBS Studio. Tá? Eu posso observar que o OBS Studio ele consome muito processamento. Beleza? Eu vejo que o OBS Studio não consome muita memória, por ser um processo muito pesado. Veja, essa máquina está com 1 GB de uso. Né? Essa outra máquina aqui... Quer ver essa outra máquina aqui? Peraí. Deixa eu pegar aqui a verde. É a verde. É a verde. É a verde. Repara. Tá? 700 mega agora. Caiu, hein? Uma coisa estranha aconteceu, hein? Caiu, hein? Ele tava com 2, hein? Tava no pau. Então, eu analiso assim, né? Então essa máquina tá consumindo pouca memória. 1 GB de memória. Tá gravando. Tá mostrando um monte de coisa para vocês aqui. Vejo que o OBS está sentando a ripa aqui em várias threads. São threads, isso aqui. Você pode ver pelo uso da memória, ó. Muito, tudo igual, né? Caso que a thread sendo encarada como processo. Mesmo que o PID seja diferente, olha a coluna de PID aqui, ó. A memória, dá para ver que são todas threads, sendo encarados como processo. Como as threads estão sendo encaradas como processo, o meu schedule, ele enche, ele joga para todas as linhas de processamento essas trocentas threads que são encarados como processo. Tá? Então eu utilizo o máximo possível do meu processador. O processador deve estar foda, a temperatura deve estar no limite lá. Porque eu tenho umas 8 máquinas virtuais abertas, tudo no pau arreado. Um processo ele é ruim, assim, imagine que você chega aqui e encontra alguns núcleos quase em 100% e outros núcleos vazios. Significa que os processos que você está executando aqui são processos ruins. Quer dizer que o cara foi um porco
o cara que programou o programa, ele foi um porco que não fez threads de forma adequada. Abriu uma ou duas threads e ficou naquilo, né? O OBS Studio não. Repare que ele abre threads ao máximo possível do meu processador. É como se o OBS Studio olhasse para minha máquina, compreendesse o número de threads, de linhas de processamento que eu tenho e meteu uma pancada de threads, né, para usar o máximo possível. Então eu vejo que o OBS Studio foi feito por um cara que sabe e compreende de sistemas operacionais. Ele é um programador que conhece sistemas operacionais. É uma pessoa muito boa. Essa equipe desse projeto é muito boa. Tá ok? Você quer ver um exemplo? Quando você pega o Fast Whisper, e você compara ele com da OpenAI Whisper, você vai ver que o Fast Whisper ele tem a mesma visão do OBS Studio. Ele preenche todos os núcleos. Mas quando você abre o oficial da OpenAI, que é o Whisper da OpenAI, você vê que ele usa poucos núcleos. Então, a equipe do OpenAI fez um Whisper porco. A galera do Fast Whisper fez um Whisper que olha para a máquina e usa todos os processadores, igual a equipe do OBS Studio. Não é porque você tem mais dinheiro na sua empresa que os projetos são bem feitos, ou você tem pouco dinheiro que os projetos são porcamente feitos. É a tua equipe, a capacidade, conhecimento, de sistemas operacionais, programação, rede de computadores, tá? Isso tudo vai mostrar aqui a capacidade do teu grupo, né? Aqui, ó, o OBS Studio tá arrepiando aqui. Você vê que a máquina tá até agarrando aqui. Normal. Cara, quando eu for gravar aula, eu tenho que parar uma pancada de máquinas virtuais. Se eu quiser dar uma aula. Bom, então estamos aqui. Top. Mostrei o HTOP, né? Bom, exibindo processos, tá? PS e o PS3. Então vamos trazer novamente aqui. Ctrl C, clear, PS, certo? PS, Enter. E aí eu tenho aqui as minhas sessões aqui. PS ao X. Então, são argumentos. Ao X são argumentos para o comando PS. Aqui eu tenho Process ID, aqui eu tenho User, tá? Aqui eu tenho o nome do processo e o estado do processo. SSE, CL, tá? E está aguardando interrupção. Então, nós temos ao stat do processo. O stat do processo diz como ele está. É por isso aqui que ele consegue obter informações e montar aquela barrinha lá em cima no top. Então, o top fica lendo isso aqui em tempo de execução. E isso aqui é montado a partir dos dados que estão no diretório proc. Tá lá no diretório proc você tem dados dos processos. Então, o PSLX vem, pega e lê aquilo tudo e coloca aqui para você. Tá? Coloca aqui para você. Então, PS3 está instalado aqui, tá. Nem sempre o PS3 está instalado. Então, ele inicia ali com systemd. Então, ele faz aqui, ó, toda uma árvore de processos que abriu o processo. Processo pai, processo filho. Tá? Engraçado, olha, repare, poucos processos, né? E a máquina com consumo tão excessivo de memória. Tá muito estranha essa máquina. Uma outra coisa que eu posso fazer é salvar o dump dela e limar essa bosta e criar uma nova máquina virtual. Que no Cubes é muito fácil. Tá? Alguma coisa que eu devo ter instalado para dar aula, porque olha só a aula. Só que meu cérebro, ele não é muito confiável. Então, o PS3 e o tree é utilizado assim, tá? Então, naturalmente, você tem as informações que eu acabei de mostrar, o PS3 assim, tá? PS3, se você não passa o Process ID, ele vai mostrar lá a partir do Process 1, legal? Uma coisa que nós usamos pra caramba também é o Free. O Free nós usamos para obter informações, naturalmente. Tomar cuidado, hein? Piscou a luz aqui. Obter informações de consumo de memória, área de swap, como uma memória, a memória principal, tá? Quanto de memória está em modo shared, com bibliotecas, quanto estão em cache, quanto que está realmente em uso. Então, dá para ter uma visão da memória. HTOP.
Então vamos lá. Então você tem o que está em uso ativo, que está em verde, tá? E aqui você tem naturalmente a memória, que está em shared. Como assim? Você tem uma área da memória em que você tem bibliotecas que podem ser utilizadas por múltiplos processos. Está no livro do Tenable, lá no capítulo de memória. Então, naturalmente, é uma organização das memórias, tá, gente? Essa área da memória fica ali armazenando, mas não está bem em uso, porque as bibliotecas não são eliminadas da memória, porque eu tenho muita memória livre ainda. Então, por questão de gestão, é mais fácil você mantê-la lá e reapontar depois do que você trazer toda hora do disco para cá. Lembrando que essa ideia de sistemas operacionais foi projetada assim numa época em que tínhamos discos. Tá? Então, por isso que você tem essa ideia aqui de compartilhado, em buffer, swap, beleza? Legal. Trabalhos em background. Então, você consegue naturalmente obter um ambiente de segundo plano de execução. No mundo Linux, e isso é muito comum, porque o kernel ele é desacoplado da interface gráfica. Então nós temos lá o núcleo, o kernel, onde nós temos os servidores, e nós temos uma camada de usuário. Aí pode ser o XFCE, o GNOME, que se conecta nesse servidor e mostra. Então é muito comum em Linux trabalhar com comandos em background, tá? E nós podemos, né, obter essas informações desses jobs com o comando BG. Então, o comando BG ele pode ser utilizado para isso. Bom, naturalmente, nós também podemos obter informações, números de processos, memórias, fazer uma busca desses processos para poder matar esses caras caso preciso. Bom, beleza. Então eu tenho aqui um processo que eu gostaria de dar um gás para ele. Deixa eu pegar aqui o. Vamos pegar aqui um processo. Na HTOP eu vou parar ele aqui agora, tá? Então, Ctrl X. Vamos pegar um top. Ok, desculpe. Clica aqui em Q, Ctrl X, Ctrl C, desculpa. Top. Eu estou olhando para uma máquina, fazendo em outra, tá meio complicado aqui. Vamos pegar aqui um processo aqui. Olha só. O top eu não posso pegar, tá? O top eu não posso pegar. Vou pegar um processo de usuário aqui interessante. Shift P. Shift P. Eu vou pegar o Xorg, cara. O Xorg. O Xorg ele já está com uma prioridade muito boa, tá? 19-1. Mas eu consigo executar um comando renice nele para fazer com que ele tenha mais prioridade ainda. Beleza? Então quer dizer que ele vai processar mais. Então, basicamente, nós temos o nosso priority de processo de usuário 120. E aí eu posso adicionar 19 e ir para 139 e ter menos, naturalmente, como assim, acesso ao processador. E caso eu coloque para menos, eu vou passando ele mais vezes no processador e naturalmente ele fica menos tempo esperando. O incremento ele tem um número, tá? Então é renice, então eu tenho um incremento e o PID aqui no final, Process ID aqui no final. Então basta colocar lá renice, né? E aí eu coloco lá o incremento que eu quero e o ID do processo. Então você consegue dar maior prioridade para beleza? Processo específico. Um dump, uma backup, uma restauração, isso é importante, trazer para menos. Quando análise em segundo plano, leva para o mais profundo. Essa é a ideia, tá? Sensores é quando eu consigo ver os sensores aqui. Quer ver? Aqui. Espera, Ctrl C. Então você consegue chegar aqui, sensores. Então eu não tenho aqui, eu não tenho os sensores ativos aqui.
essa máquina é uma máquina virtual. Mas no seu computador, se você instalar o LM Sensors, tá? Que é um pacote, você vai ter acesso aos sensors. Deixa eu ver se como sudo eu consigo ter essa informação. Não. Sudo. Espera aí. Tá aqui, né? Porque eu estou numa máquina virtual. Você numa máquina real, você vai obter. É importante você obter dados de sensores, principalmente de temperatura, para saber se sua máquina está indo para um estado de um processamento muito elevado que vai levar a alguma coisa ao crash, né? Então, basicamente, ele mostra o número de cores, né? E aí ele mostra a temperatura de cada núcleo desse aí, beleza? Então, para esse capítulo é só. Próximo capítulo, nós vamos falar sobre questões de memória. Até mais. Tchau.